terra, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez queremos te agradecer pela tua bondade, pelo teu amor, pelo teu cuidado para conosco. Senhor Deus Altíssimo, te agradecemos porque tu és o nosso Deus, tu és o nosso Pai. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus que enviaste Jesus Cristo, teu Filho amado, para nos salvar. Deus Altíssimo, continua olhando para nós com teu olhar de misericórdia, Pai. Porque a tua palavra nos ensina, Deus Todo-Poderoso, que as tuas misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos. Continua, Deus Altíssimo, pelejando por nós, os teus servos, pelejando pelas tuas servas, pelejando pela tua santa e amada igreja. Tu és o nosso Deus, tu és o nosso Pai. Ó Deus Jeová, Deus Todo-Poderoso, a cada dia guarda-nos debaixo do poderoso sangue do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cobre-nos, Deus Altíssimo, com o poderoso sangue do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, guardando-nos e livrando-nos de todo mal. Deus Altíssimo, dá vitória à tua santa e amada igreja. Repreende todos os males em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos firma na rocha eterna que é o próprio Senhor Jesus Cristo, ó Pai. A cada dia nos reveste da unção do teu Espírito Santo, do poder do teu Espírito Santo, da virtude do teu Espírito Santo, para que nós possamos, Deus Altíssimo, desempenhar as obras que tu queres que façamos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu Filho amado. Faz a tua igreja crescer na face da terra. Usa poderosamente os teus servos e as tuas servas. Deus Todo-Poderoso, nos firma na rocha eterna que é o próprio Senhor Jesus Cristo, nos preparando para o grande dia do arrebatamento da igreja. Quando no abrir e fechar de olhos, estaremos contigo para sempre na glória. E então por toda a eternidade, louvando o teu nome para todo sempre. Amém, amém, amém e amém. Meus queridos irmãos, queremos saudar a toda a amada igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Neste momento estamos também meditando na palavra de Deus, hoje no culto à noite, hoje domingo, dia 24 de maio do ano da graça de Deus de 2020. Amados irmãos, vamos louvar o Senhor com aquele hino que diz: Deus está aqui. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Ao que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. E veio em minha vida um dia especial, tirou-me toda tristeza, livrou-me do mal, e esta é a razão que eu vivo a cantar.
vamos adorar a Deus. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. Glória a Jesus, aleluias, aleluias, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Eu quero convidar a amada igreja para nós meditarmos na palavra de Deus, na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 11, versículos de número 33 em diante. Romanos, capítulo de número 11, versículos de número 33 em diante. Assim nos diz a palavra de Deus. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Vamos repetir juntos o versículo 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, aqui nós encontramos registrado em Romanos capítulo 11, versículos 33 em diante, quando o apóstolo Paulo, nesse capítulo 11, ele começa a falar dos desígnios de Deus, do plano do Deus Altíssimo para a salvação da humanidade. Como Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, ele preparou a salvação para toda a humanidade. E diz a Bíblia que Deus escolheu Abraão para que em Abraão fossem benditas todas as famílias da terra. E Deus tinha chamado Abraão ainda quando Abraão não tinha nem descendência. Abraão ainda não tinha nem filhos, pois Sara, a sua esposa, era estéril. Mas o Senhor Deus Altíssimo chama Abraão da terra de Ur dos Caldeus e convida Abraão para que Abraão venha agora a percorrer toda a terra no comprimento e na largura que ele daria à sua descendência.
da descendência de Abraão, Deus faria da descendência de Abraão uma grande nação, sairia o Salvador do mundo, o Redentor bendito. Nós encontramos isto em Gênesis, capítulo de número 12. Gênesis, capítulo de número 12, versículo 1 em diante. Nos diz a palavra de Deus: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meus amados irmãos, este desígnio de Deus é um desígnio incomparável, revelando o infinito amor de Deus. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A promessa aqui, irmãos, não é só para Abraão e sua descendência. A promessa aqui é para toda a humanidade. No primeiro livro da Bíblia, quando Deus chama Abraão e faz promessa a Abraão no Gênesis capítulo 12, Abraão ainda não era chamado nem de Abraão, era chamado de Abrão ainda. O nome dele não tinha sido nem mudado ainda. Abraão não tinha nem filhos ainda. Eu já expliquei aos irmãos. E Deus já falava da descendência de Abraão. O Senhor iria fazer de Abraão, versículo 2, uma grande nação. Abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E Abraão creu na palavra de Deus, creu no Deus Altíssimo. A Bíblia nos revela que a sua fé lhe foi imputada por justiça, porque o importante é crer no Senhor. E o Deus Altíssimo que executa todas as coisas. Estamos vivendo tempos difíceis, onde as pessoas olham para um lado, olham para outro, procuram a solução aqui na terra. Amados, o Salmo 121, o salmista, meditando na palavra de Deus, ele diz: Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Deus Altíssimo que merece, que é digno de toda a honra, de todo louvor, de toda a glória. Pastor, por que você está falando isso? Irmãos, Deus escolheu Abraão, e para formar a nação de Israel, Abraão ainda não tinha nenhuma família, digamos assim, descendente da sua família. Não tinha filhos, não tinha um clã, não tinha uma tribo. Abraão, irmãos, era improvável para ser uma grande nação, nem tampouco para que saísse dele a nação da qual sairia o Salvador do mundo. Mas o apóstolo Paulo, ele começa a falar sobre isto no capítulo 11. Parece que não, mas o segredo é este. Quando o apóstolo Paulo começa a descrever toda essa situação de Abraão, ele agora volta para engrandecer ao Senhor. O apóstolo Paulo, naquele momento, ele começou a engrandecer a Deus. Romanos 11, capítulo 30, versículo 33 em diante, é um cântico de adoração ao Senhor. Em Romanos capítulo 11, do versículo 11 ao versículo 36, o apóstolo Paulo começa a exaltar ao Senhor com um hino, com um cântico de adoração. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele estava transmitindo para os romanos como foi o plano de Deus escolhendo a Israel para ser a nação da qual sairia o Senhor Jesus Cristo, o Salvador do mundo. E na verdade, muitas pessoas pensam até
que os judeus não foi assim um povo abençoado, foi e ainda é um povo abençoado, porque aquela nação foi eleita por Deus, e ainda hoje Deus continua salvando israelitas, Deus continua salvando todo aquele que crê no seu nome. Mas essa promessa não se ateve tão somente aos judeus ou aos israelitas, como nós já meditamos na nossa lição bíblica pela manhã. Essa promessa também vem para todos os gentios, né? Nós acabamos de meditar em Gênesis capítulo 12, versículo 3, a última parte do versículo, Deus dizendo a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém, irmãos? A salvação seria para toda a humanidade. E aqui no capítulo de número 11, o apóstolo Paulo começa dizendo: digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? O apóstolo Paulo responde: de modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, e eu só fiquei, e buscam a minha alma. Mas lhe diz a resposta divina: reservei para mim 7.000 varões que não dobraram seus joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Oh, aleluia! Então, meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo aqui no capítulo 11 que Deus, apesar de toda a desobediência do povo de Israel, naquele momento que recebeu a lei, como também na época dos juízes, como também na época da monarquia, e foi necessário que Deus levasse Israel para o cativeiro e passasse 70 anos no cativeiro e depois retornasse novamente para Israel, para Judá, para reedificar Jerusalém, porque a profecia dizia que o Senhor Jesus Cristo, ele seria crucificado em Jerusalém e ali também ressuscitaria. Irmãos, a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Deus tem todos os desígnios nas suas mãos. E o apóstolo Paulo, quando ele começa a falar aqui em Romanos capítulo 11, ele começa a meditar em tudo aquilo que está escrito na palavra, e que ele também, sendo fariseu e conhecedor da lei, doutor da lei, ele sabia dos propósitos e dos desígnios divinos. Então ele começa a se alegrar do Senhor. E como eu já falei aos irmãos, tantas pessoas hoje que ficam olhando para um lado, olhando para o outro, de onde vem a solução? De onde vem o socorro? De onde vem a bênção? Vem do Deus Altíssimo, querido. Queridos, o segredo é adorar o Senhor, mesmo na adversidade, adorar o Deus Altíssimo em todo tempo. Glória a Deus. A Bíblia nos revela o exemplo do apóstolo Paulo, que Paulo e Silas, tendo sido lançados na prisão perto da meia-noite, tendo sido encarcerados, acorrentados, pés e mãos, como se fossem malfeitores, tão somente porque pregavam a palavra de Deus, e eles adoravam o Senhor perto da meia-noite, cantavam hinos e adoravam ao Senhor. Oh, irmãos, que grande exemplo para nós, de louvarmos ao Senhor em todo o tempo, de bendizermos ao Senhor em todo o tempo, de exaltarmos ao Deus Todo-Poderoso, que é digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória, de toda exaltação. O Deus que enviou Jesus Cristo, seu Filho amado, para nos salvar.
E a Bíblia diz que naquele momento os alicerces do cárcere se moveram, os grilhões, as correntes foram soltas, as portas das prisões se abriram, porque o apóstolo Paulo e também Silas adoravam ao Senhor, mesmo perto da meia-noite, mesmo encarcerados, apesar que eles estavam encarcerados, não porque eram malfeitores, mas porque pregavam a palavra de Deus. O mundo está esperando isso de nós. Na situação mais difícil que passamos no mundo, que nós estejamos pregando a palavra de Deus em tempo e em fora de tempo, fazendo a obra do Deus Altíssimo, engrandecendo o nome do Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem a história da humanidade nas suas mãos, o Deus que tem todos os propósitos e desígnios, seus desígnios, que são cumpridos na vida de todos aqueles que buscam a sua presença. Amados irmãos, o nosso Deus, nos diz a palavra de Deus, em Romanos capítulo 8, versículo 28, nos diz a palavra do Senhor, Deus Altíssimo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu decreto, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, queridos, o segredo, e Deus revelou isso a Israel muitas vezes, era estar na vontade central do Deus Altíssimo. Porque quem era fiel ao Senhor, Deus Altíssimo, Deus de desígnios, Deus de planos, Deus de propósito, Deus, que diz a palavra de Deus, ó, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. O Senhor Deus Altíssimo, que estava no controle de toda a situação, mesmo quando Israel estava passando aquela situação no Egito, Deus estava no controle de toda a situação. Mas espera aí, pastor, Israel estava no Egito e precisava que fosse libertado do Egito. Estavam passando no Egito aquele período, que nós sabemos, foi um período de servidão no Egito, porque quando José foi governador do Egito, ele salvou o mundo antigo da fome. E depois disso, Faraó agraciou a José para que trouxesse toda a sua família para o Egito. E ali o povo de Deus se multiplicou por aproximadamente 400 anos. Era plano de Deus que Deus já tinha revelado a Abraão no Gênesis. E agora Israel se multiplicou no Egito. Depois de Israel ter se multiplicado, diz a palavra de Deus que Deus levantou Moisés, um libertador, para libertar a Israel da escravidão e conduzir à terra prometida. Deus de planos, Deus de desígnios, Deus de propósitos. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos, ó Senhor. E agora sai Israel do Egito. Deus liberta Israel do Egito, usando a Moisés. E agora Israel caminhando para a terra prometida. A Bíblia diz que eram aproximadamente 600 mil homens que puxavam a espada. Ou seja, 600 mil homens em época de servir a um exército, em época de estar formando um exército. Fora as mulheres, fora os adolescentes, as crianças, os anciãos, uma população de aproximadamente quase 3 milhões de pessoas. Imagine os irmãos, que grande livramento o Senhor deu a Israel. E os irmãos sabem, como diz a história bíblica, não vou me deter nessa parte muito hoje, mas a Bíblia diz que Deus abriu o mar vermelho para Israel passar a pés enxutos. Deus de milagres, Deus de maravilhas. Ele continua abrindo o mar para nós passarmos a pés enxutos e cantar o hino da vitória do outro lado. Irmãos, todas essas provas vão passar. Mas quem é do Senhor, a vitória está garantida para a igreja do Deus Altíssimo. Deus é um Deus de planos, é um Deus de desígnio, é um Deus de propósito. O nome do Senhor vai ser exaltado e glorificado através da sua santa e amada igreja. Quando passar toda essa pandemia, glorificaremos mais ainda o nome do Senhor.
Isso vai servir, irmãos, para nós valorizarmos mais os momentos quando nós nos congregamos, quando nós nos reunimos para adorar o Senhor. Às vezes nós trabalhamos o dia todo na labuta constante, não é? Para ganhar o pão de cada dia. A luta pela sobrevivência é no trabalho, é na escola, é em casa. E muitas vezes, quando chegamos na congregação, para termos 2 horas de culto para adorar o Senhor, geralmente das 19 horas às 21 horas, não é? Que chegamos ali para dobrar nossos joelhos, orar ao Senhor, clamar, adorar a Ele, bendizer a Ele, levantarmos da oração, louvarmos, engrandecermos com salmos, hinos, cânticos espirituais, depois ouvirmos a palavra de Deus, a pregação, o ensino da palavra do Senhor, e muitas pessoas estão com o celular na mão, outras olhando lá para fora, outras querendo tratar de outros assuntos que não são importantes na hora do culto. Nós vamos valorizar mais o culto ao Senhor. Amém, meu Deus. Deus está ensinando. Deus é Deus de desígnios. Amém. Deus é Deus de propósito. Quão inescrutáveis são os teus caminhos, quão insondáveis são os teus juízos, ó Senhor. Deus não está ensinando, não é somente as pessoas que ainda não aceitaram Jesus, não. Está ensinando aqueles que não aceitaram Jesus que tudo é efêmero, que tudo é passageiro, que não adianta confiar no dinheiro, nem na riqueza, nem na economia humana, nem na ciência humana. Está ensinando isso para as pessoas que não aceitaram Jesus. Está ensinando para recorrer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Sim, mas está ensinando para nós, a Igreja de Deus, também, para buscarmos mais ao Senhor, adorarmos mais a Ele, em espírito e em verdade, em todo o tempo, a saber a remir o tempo, a usar com sabedoria o tempo que Deus tem nos dado para fazer a sua obra. E tem mais uma coisa, está ensinando também a muitos líderes que a glória é do Senhor. Aleluia. Ele não dá sua glória a outrem. Está ensinando que as pessoas se preocupam mais com a organização do que com as pessoas. Se as pessoas se preocupam com um grande templo suntuoso, majestoso, e esquece que o verdadeiro templo somos nós, de valorizar os servos de Deus. Se preocupam tanto com um templo suntuoso, majestoso, não sei quantos milhares de lugares. Sim, o importante não são os lugares, o importante são as pessoas alcançadas pelo poder de Deus, pela salvação do Senhor Jesus Cristo. O importante é mostrar para as pessoas que Jesus Cristo Ele é digno de toda a honra, de todo louvor, de toda a glória. Muitos que vão até mesmo levar uma mensagem, e até mesmo em determinados lugares, né? A minha agenda está cheia, a minha agenda está lotada, eu não posso atender tal lugar, eu não posso ir a tal lugar. Hoje a agenda está vazia, mas o nome do Senhor Jesus continua sendo glorificado, porque Ele é digno de toda honra, louvor e glória. Porque diz o versículo 36, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, glória pois a Ele eternamente. Amém. Amém. Tem que dar glória ao nome de Jesus. João Batista disse, importa que ele cresça e que eu diminua. Eu gosto muito desse louvor, quando os irmãos louvam ao Senhor, né? Que ele cresça, que o Senhor Jesus apareça, que o nome do Senhor Jesus cresça, que nós venhamos a diminuir, o nome dele seja exaltado na nossa vida. Glória a Jesus. E tem muita gente que quer que o nome dele apareça no outdoor e em letras garrafais. Jesus, se der tempo, fala, bota o nome de Jesus lá embaixo. Irmãos, quem tem que aparecer é o Senhor Jesus Cristo. Quem tem que ser exaltado é o nome dele. Quem fez tudo para a nossa salvação, o apóstolo Paulo começa a engrandecer o nome do Senhor por isso. Ele começa a ver o plano de Deus para a salvação desde o início, como Deus trabalha e trabalha até agora. E quero lhes dizer, queridos, Deus está trabalhando. Aleluia, amém. Não pense que Deus está fora desse negócio, Ele está no controle de tudo. Não se engane, o Deus Todo-Poderoso, Ele não dá a sua glória a outrem. É verdade. Nós vamos sair melhores do que somos de toda essa luta, de toda essa prova. Nós vamos adorar mais ao nome do Senhor Jesus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Vamos exaltar mais. Vamos adorar mais. Oh, aleluia. Vamos bendizer mais.
Vamos descer mais na presença do Senhor. Vamos nos aproximar mais. É tempo de compreendermos isto. Que Ele, queridos, o Senhor Jesus Cristo, a mensagem da palavra de Deus é uma mensagem cristocêntrica. Jesus é o centro da mensagem. A teologia bíblica é uma teologia cristocêntrica. Jesus Cristo é o centro da palavra de Deus. Ele que é digno de toda honra, louvor e glória. As pessoas hoje estão preocupadas mais com os títulos do que dar glória a Jesus. Amados, com título ou sem título, vamos dar glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. A igreja do Senhor, nós somos chamados, nós somos convocados pelo Deus Altíssimo para dar glória ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Quando nós congregarmos, nos ajuntarmos nas congregações novamente, em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos lembrar que chegamos ali, o ajuntamento do povo do Deus Altíssimo foi para dar glória ao Senhor Jesus Cristo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Amém. Amém. Meus amados irmãos, que o Deus Altíssimo nos abençoe mais. Glória a Deus. Que o Deus Altíssimo nos dê mais da sua graça. Aleluia. Que o Deus Altíssimo continue derramando mais da unção do Espírito Santo sobre o povo, o seu povo, a nós, a sua santa e amada igreja. Para que nós possamos desempenhar tudo aquilo que o Deus Altíssimo quer que nós façamos para a honra e glória do seu santo nome. Aleluia. Que nós sejamos o bom cheiro de Cristo, o perfume do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Que as pessoas possam sentir em nós o perfume do Senhor Jesus, aleluia. Que o nome do Senhor Jesus Cristo seja exaltado na nossa vida, na vida de cada cristão, individualmente, porque nós somos igreja individualmente, mas também que o nome do Senhor seja exaltado na igreja coletivamente. A congregação, quando nós nos reunimos, nós somos também igreja de Deus, porque a congregação é uma representação coletiva da igreja de Deus. E o Senhor Jesus Cristo disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu também estarei no meio deles. E quando nós nos reunirmos, que nós estejamos reunidos, que o nosso ajuntamento, que a nossa congregação seja para louvar, engrandecer, bendizer ao nome do